A reforma trabalhista sancionada pelo presidente Michel Temer em julho deste ano passa a valer em território nacional a partir do mês de novembro. A partir de então, algumas relações e regras de vínculos empregatícios vão sofrer algumas mudanças. Em Sergipe, os setores que mais empregam já estão se preparando, mas o assunto continua rendendo polêmica. Esse advogado trabalhista consultado pela nossa reportagem vê as novas regras construídas conforme interesse da classe empresarial. Efetivamente, a reforma trabalhista foi feita pensando muito mais no empregador do que no empregado, uma vez que ela traz uma série de situações que desprotege completamente o empregado, proteções que já estavam consolidadas há décadas, que caem com essa reforma trabalhista. Atualmente, a consolidação das leis do trabalho rege em todos os vínculos empregatícios no país. A reforma, no entanto, coloca os acordos entre patrão e empregado no patamar superior à CLT. Esse é um dos pontos mais polêmicos da reforma e que tem mobilizado diversas entidades de classe contra as mudanças propostas pelo governo federal. É o fim da CLT. A CLT era o mínimo de referência da contratação. Então, a CLT determinava que ninguém podia ser contratado para ganhar menos que o salário mínimo, que a jornada máxima teria que ser 8 horas, que tinha que ter fundo de garantia, que tinha que contribuir para a Previdência Social. Então, a CLT delimitava as condições mínimas para um trabalhador ser contratado. Então, isso acabou no Brasil. As jornadas de trabalho, por exemplo, poderão passar as 8 horas diárias e chegar até as 12 horas, desde que não ultrapasse semanalmente o limite de 48 horas. As férias poderão ser parceladas em até 3 períodos, desde que haja acordo entre empregado e patrão. As horas extras trabalhadas agora podem ser transformadas em banco de horas e compensadas em outros dias. E o acerto de contas, o famoso pedir para ser mandado embora, passa a ser previsto na lei. Nesse tipo de acordo, o empregado movimentará os 80% do fundo de garantia, mas perde o direito ao seguro-desemprego. E uma das mudanças mais significativas para os empresários é a possibilidade de fazer contratos de jornadas intermitentes. Era muito difícil para o empresário trabalhar com essa obrigatoriedade de, mesmo não tendo movimento, tendo que contratar aquele profissional para esses dias mais fracos, como uma segunda, uma terça, uma quarta, tendo às vezes que dar uma folga, enfim, tendo que remanejar mesmo sem ter aquele movimento que justificasse a necessidade dele. Com essa adequação, você poderá contratar aquele profissional para aquele período que você mais utilize, seja na quinta, na sexta, ou no sábado, ou no próprio domingo. Então, existe essa flexibilidade de contratação. Então, acredito eu que isso deverá, sim, proporcionar novos empregos. Nos setores que mais empregam em Sergipe, a reforma é vista com bons olhos. É o caso da construção civil. Uma das dificuldades alegadas pelos empresários hoje é o alto custo na contratação de um funcionário e toda a burocracia exigida pela legislação brasileira. Nós temos de caminhar para uma relação entre contratado e contratante, com a supervisão ou do líder da empresa ou do próprio sindicato, que facilitem a admissão, que respeitem os direitos básicos, que não foram mexidos e não devem ser mexidos, como aviso prévio, o 13º, as férias e o fundo de garantia, são recursos básicos. O resto tem que ser definido, como hoje nos países mais desenvolvidos. Se você quiser trabalhar 10 horas por dia, trabalha. Se quiser trabalhar 15, trabalha. O problema é seu, você é que vai avaliar qual é a sua capacidade de trabalho e o seu desejo. Porque todo mundo trabalha para ter uma remuneração adequada e crescer. E o Brasil limita muito essas condições. O comércio já espera colher fruto nos próximos meses, justamente na melhor data de vendas do ano. Daqui até o Natal, deveremos ter, sim, um incremento e uma maior contratação na necessidade, de acordo com a demanda. Já para os sindicatos, a reforma significa um golpe duro. É que a contribuição do trabalhador, hoje chamada de imposto sindical e que é obrigatória, agora passa a ser facultativa.
Na análise do advogado trabalhista, essa foi uma forma de enfraquecer os sindicatos dos trabalhadores. Se era para suprimir, que suprimisse através de uma regra de transição e não da forma que foi feita. É mais ou menos como se você dissesse o seguinte: sindicato do empregado, você vai negociar com o sindicato do empregador e agora você pode negociar inclusive supressão de direitos. Ok. Então bota os dois no ringue e dá uma facada no sindicato do empregado, que foi a retirada totalmente de seus recursos, e digo agora vão brigar e vão ver quem é que vai ganhar. Obviamente, nós sabemos que muitos dos sindicatos vão estar fragilizados e o que a gente vai acabar vendo nas convenções e acordos coletivos serão supressões de direitos, lamentavelmente. As entidades ainda estudam uma forma de tentar barrar a reforma já sancionada. O movimento sindical não se deu por vencido. Nós estamos agora fazendo um movimento para anular a aprovação da reforma trabalhista que aconteceu na Câmara dos Deputados Federais. Discursos divergentes, polêmicas que se estendem. A reforma trabalhista é um prato na mesa de milhões de brasileiros, mas a receita ainda é uma verdadeira dúvida. Eu costumo dizer que a reforma ela traz a possibilidade de regulamentar algumas situações, de atender alguns anseios de alguns trabalhadores, mas ela traz dentro dela a falta de salvaguardas, de proteção para o empregado. Então, um empregador de boa fé que queira realmente valorizar seu empregado e queira realmente fazer alguma coisa em comum acordo com ele, vai ser bom para os dois. Mas se pegar alguém que esteja de má fé, um empregador de má fé, vai possibilitar esse empregador a explorar bastante seu empregado de maneira até desumana.